O mundo tem muito de dizer que nós cristãos somos escravos de uma religião, escravos do evangelho. Mas será que nós não somos escravos porque nós queremos? Será que nós não somos escravos por amor, porque desejamos? Será que nós não furamos a nossa orelha como sinal de pertencimento porque nós desejamos? Furo minha orelha como um sinal de pertencimento. De acordo com as leis israelitas, um servo ele poderia estar como escravo, poderia servir a uma casa durante 7 anos. Após esses 7 anos, ele seria liberto. Porém, se ele entrou na casa sozinho e durante esses 7 anos ele conseguiu esposas, filhos, a liberdade vai ser só dele. As esposas e os filhos que ele conquistou durante esses 7 anos, quando ele entrou na casa, não poderiam ser libertos com eles. A liberdade seria apenas dele. Se o servo amasse servir aquela casa e por vontade própria ele quisesse continuar servindo lá, os senhores furariam as orelhas deles como um sinal público de pertencimento, como um sinal público de que eles estão ali porque eles querem, que eles estão ali por amor, que os 7 anos passaram e que eles estão ali porque eles desejaram continuar servindo ali. Que nem nós usamos uma aliança, começa aqui, num relacionamento. Nós usamos como um sinal público para as pessoas na rua saberem que eu namoro, ou no noivado, ou no casamento, ou quando nós nos batizamos. É um sinal público para as pessoas que nós entregamos a nossa vida a Cristo, que nós deixamos de viver por nós e que agora estamos vivendo por Cristo. Em Filipenses 2,6 vai dizer assim, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Vocês têm noção que Jesus é o nosso maior exemplo de escravo por amor? Porque Jesus, sendo Jesus, se esvaziou-se de si mesmo, se igualando a nós, aos homens, sendo servo, servindo alguém. Gente, Jesus era Jesus. Jesus era aquele que multiplicava pães e peixes. Jesus era aquele que transformava água em vinho. E ele deixou, ele se esvaziou de si para servir. E por que Jesus é o maior exemplo de servo por amor, de escravo por amor? Porque ele amava tanto ao Pai dele e amava tanto a nós que ele se sacrificou por nós, ele se entregou por nós, ele deu a vida dele para que a gente possa ter uma segunda chance. Entende? Em Romanos 8:15 vai dizer assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Nós não somos escravos para temermos do que vai acontecer quando a gente vira cristão, para ter medo de como as pessoas vão olhar para a gente na rua ou o que eles vão pensar da gente. Quando Jesus morreu por nós, ele nos deixou uma decisão, que agora nós devemos escolher se nós vamos viver por nós mesmos, com as nossas consequências, com as nossas ações, ou se nós vamos viver por Cristo, se nós vamos viver por Ele. Hoje em dia, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, quando nós decidimos servir a Jesus voluntariamente, porque nós entendemos a graça do amor dele, a gente também recebe uma marca. Não uma marca física, que nem um furo na orelha antigamente com os israelitas, mas uma marca espiritual, porque Deus envia o Espírito Santo para habitar dentro de nós. Então, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, quando a gente decide ser escrava por amor, não por medo, por aflição do que pode acontecer, nós recebemos uma marca também espiritual, que é o Espírito Santo habitando dentro de nós, que é aquele que nos impede de falar algumas coisas que nós não devemos falar, que nos impede de fazer algumas coisas que não devemos fazer. Então, quando chegarem para mim e falarem assim, Camille, você é escrava de uma religião. Só um minuto, de uma religião não, porque nós sabemos aqui que religião e evangelho são coisas diferentes, correto? Mas que sim, que eu sou escrava por amor, que eu sou escrava do evangelho. Nossa, Camille, você é escrava, que palavra forte. Sim, que palavra forte, porque eu escolhi pertencer, eu escolhi viver, eu escolhi conhecer a Cristo. Conhecer do evangelho de Deus, conhecer da palavra de Deus. Por que eu escolhi isso? Porque eu entendi que a verdadeira liberdade está em Cristo e não no pecado. Porque o que a gente aprende que a gente ganha do pecado? Morte e destruição. Mas o que a gente aprende quando a gente vive com Cristo? Santidade e justiça. Gente, tem coisa mais linda que isso? Então é isso.
Gente, foi o meu devocional rápido, mas é um assunto que muitas pessoas não sabem até mesmo. Tipo assim, a música Laranjeiras, ela ficou muito famosa. Ela é uma música famosa, assim, entre os cristãos e tudo mais. Só que muita gente não sabe o significado por trás de furo minha orelha como um sinal de pertencimento. Às vezes a gente escuta, mas a gente não vive. Que nem o que a minha pastora falou na pregação de ontem. Que ela falou assim: muito se fala de Deus, mas pouco se fala com Deus. Muita gente fala que a gente conhece a Deus, mas conhecer a Deus é viver a palavra de Deus. Isso sim que é conhecer a Deus. Então é isso. Que sim, eu sou escrava do Evangelho, mas eu sou escrava do Evangelho porque eu quis furar a minha orelha para pertencer a isso, para viver mais disso. Não porque eu tenho medo, mas porque eu entendo a graça do amor de Deus e que eu entendo que a verdadeira liberdade está nele. E que a verdadeira graça da vida é viver a santidade de Deus. Então é isso. Com essa eu me despeço. E eu não sei se ficou difícil de entender, mas é porque é algo que nós precisamos entender, sim, porque é necessário falar sobre isso. É necessário porque, principalmente nas redes sociais hoje em dia, TikTok e tudo mais, tem muito desse negócio, né, de escravo de uma religião, não sei o quê. Religião é uma coisa, evangelho é outra. Sim, eu sou escrava do evangelho, sim, mas escrava de uma religião eu não sou, não. Beijo.